Oi, tia. Oi. Oi, Marcos. Tia, tô pegando minha água. Tá. Oi, tia. Oi, Teteu. Oi. Tia, eu vou ver uma coisa aqui no WhatsApp, tá? Vamos esperar um pouquinho só. Quando der 9 horas, a gente inicia. Tá bom. Então, pessoal, estão com a prova aí? Nós vamos iniciar, tudo bem? Então, tá. Primeira questão. Tia. Não. Pode falar. Não, as folhas de trás eu ia falar. Ah, eu já vou explicar, tá bom? Sim, eu sei o que é, eu acho. Isso, mas a tia Carla já vai explicar. Questão número 1. Pode ler, Matheus, o que fala na questão? Identifique no sólido abaixo uma face, uma vértice e uma aresta. Muito bem. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam colocar aonde está a face, aonde é a vértice e aonde é a aresta. Vocês vão olhar ali no desenho, ver para onde a seta está apontando, tá? E dizer o que é cada um. Entenderam? Alguma dúvida nessa questão? Perfeito. Questão 2. Pode ler, Duda. Escreva o nome de cada figura representada abaixo e conte o número de faces, vértices e arestas. Então, vejam bem. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão olhar o desenho, tá? Vão ver a base do desenho, de como ele é formado, para saber o nome dele. Aí vocês vão colocar o nome dele aqui, aonde está escrito nome. Vocês vão colocar o nome. Depois vocês vão colocar quantas faces tem, quantas arestas e quantas vértices. Certo? Fala, Matheus.
O nome que tu diz é tipo polígono, corpo redondo, prisma? Não, Ou é tipo não. prisma retangular? Isso. Assim que precisa Ah, dizer. tá. Se é um Era prisma isso que eu estava em dúvida. retangular, se é uma pirâmide hexagonal, se é um cubo, se é um. Ó, aí vocês vão olhar a figura e vão colocar o nome, certo? Entenderam? E aí, claro, para cada figura que tem ali, vocês vão ter que saber o número de faces, o número de arestas e o número de vértices. Vou dar uma dica. Algumas figuras que vocês têm na prova já tem no livro e também tem naquela atividade que a tia Carla pediu para vocês montar o desenho. A gente já fez atividade assim, né, tia? Que a Para gente vocês. teve que fazer quantas passes. Isso. E também tem o desenho que vocês recortaram e montaram. Estão lembrados? E também tem alguns parecidos aqui. Certo? Entenderam? Alguma dúvida da questão número 1? Ninguém Tá. Na questão 2, ficaram com dúvida? Então, vamos lá para a questão 3. Anderson, pode fazer a leitura da questão 3. Explique o que é um polígono. Então, aqui vocês vão explicar, vocês vão escrever, vocês vão conceituar o que é um polígono e vão escrever, certo? Ah, tia Carla, eu posso pesquisar no livro? Pode, sim. Por que não? Tia, eu já achei onde é que tá no livro. Isso. Questão 4. Pode ler, Mateus. Marcos. Questão número 4. Sabendo que o contorno de um polígono de 7 lados e qual mede 35 centímetros, escreva C para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Prestem atenção. Prestem atenção. Porque o que ele fala é muito importante ali na questão 4. Ele está dizendo que eu tenho um polígono que tem 7 lados iguais. E ele mede 35 centímetros. Então, eu preciso imaginar esse polígono na minha cabeça. Para poder depois dizer o que é verdadeiro e o que é falso no que ele está dizendo ali. Né? Então, a primeira frase ele diz: todos os lados desse polígono têm a mesma medida? Verdade ou mentira? Depois, esse polígono é chamado de eneágono? É verdade ou é mentira? A medida de cada um dos lados do polígono é de 5 centímetros? Esse polígono é chamado de heptágono? Lembra lá que o polígono ele é chamado de acordo com os números de lado? Ah, tia Carla, lá no meu livro não tem todas os lados dos polígonos. Não tem. Mas no livro, em vídeo, a tia Carla já trabalhou e em e-mail a tia Carla já enviou também o quadro com todos os polígonos. Né? Fala, Mateus. Tia, ali que ele fala, sabendo que o contorno de um polígono de 7 lados iguais mede 35 centímetros, o polígono inteiro mede 35 centímetros? Isso.
E ele está dizendo Ah, tá. que os lados são iguais. Então, quer dizer que tem a mesma. Medida. Então, aí você já sabe, né? Quantos lados ele diz que tem? 7. Então vocês têm que saber quanto é a medida desses lados. Tia, Ah, pode usar a folha de trás, a branca, né? As duas que tem, para fazer o rascunho, usar como rascunho. eu já vou explicar o que fala ali para que a tia Carla botou essa folha, tá? Até aí, entenderam? Perfeito. Agora, questão 5. Caio, pode ler. Em cada Mateus, item, é o número decimal. só um pouquinho, Caio. Mateus, eu não estava te vendo, Mateus. Eu não estava te vendo. A câmera estava... Você fechou, eu não sei o que aconteceu. Pode falar, Caio. Em cada item, escreva o número decimal correspondente e identifique no quadro valor de lugar, a parte inteira e a parte decimal do número. Olha só. Em cada item, escreva o número decimal correspondente. Então, o que eu quero? Vocês, do ladinho da letra A, do que está sendo mostrado para vocês em fração, vocês do lado vão ter que colocar como é o número decimal representado em número decimal, essa fração aí. Como é que você vai representar em número decimal a fração que está ali? Por exemplo, se eu tivesse colocado a fração 35 sobre 100, como é que é o número decimal que eu tenho que representar? Pode falar? Pode. 0,35. Exato. Então, é assim que eu tenho que colocar do lado de cada número que eu botei ali, de cada fração. Depois de colocar o número decimal de cada fração, aí sim, vocês vão pegar esse número e vão colocar no quadro o valor, o número que está ali. Deu para entender? Ou tem alguma dúvida aí? Deu para entender? Não entendesse? Entendesse, Duda? Ah, então tá. Entendi. Tá, eu pensei que tu tivesse dito que não estava entendendo. Agora a questão 6. Pode ler, Anderson. Escreva por extenso os números decimais. Muito bem. Então, escrever por extenso é o quê? Escrever como a gente lê. Como se lê o número, né? Eu posso escrever 6,73? Posso escrever assim? Não, tá errado? Não. Isso é uma forma popular de falar. Eu preciso escrever corretamente como se fala na matemática. Então, eu vou ter que escrever direitinho. E vou dizer para vocês, não é porque eu estou fazendo uma prova de matemática que eu não vou me preocupar com a escrita, né? Eu tenho que me preocupar para escrever corretamente cada coisa. Então, assim, ó, letra maiúscula, vírgula onde tem que ser colocada, ponto final quando termina. Fala, Mateus. Tia, igual de nascer.
na 6, precisa colocar, tipo, 0,0 Não. Só um pouquinho. Se eu digo para ti assim, ó. Se eu coloco para ti assim, ó. 0,23. Como é que tu lê isso para mim? 23 centésimos. Tá explicado. Você botou o zero na frente? Você falou o zero na frente? Não, Não. Ali é igual. era isso que eu tava entendendo. Entendeu? Obrigada. Tá bom, então. Aí, prestem atenção. Depois de eu escrever por extenso, tá? Toda essa questão, claro que eu vou caprichar na escrita, porque eu já disse, eu sou professora, não sou? Detetive. Detetive. Muito bem. Então, vocês vão caprichar na letra, para mim poder entender na hora de corrigir, porque como eu não sou detetive, eu não vou ficar adivinhando o nome, né? Se eu não entendi, eu vou botar que eu não entendi, vou dar como errado. Então, capricha na escrita. Vocês vão escrever com letra ali bem legível, bonitinho. Quando terminar de fazer por extenso, lá embaixo diz assim, ó. Escreva esses números decimais em ordem crescente. Então, vocês vão colocar esses números que estão ali em cima na ordem crescente. Ou seja, do menor para o maior. Maior. E aí, claro. Ô, tia, Oi. esse aqui dá pra botar em números, né? Sim, esse tem que ser em número. E aí, Tá. vocês vão ter que usar a regrinha para verificar, para descobrir qual é o número maior. Então, a regrinha é, eu primeiro olho os números inteiros. Se eles forem maior ou menor, tranquilo. Se eles forem iguais, eu olho os números decimais. Primeiro, o décimo. Se for igual, eu vou para o centésimo. Aí eu vou olhar se é maior ou se é menor. Mas se for igual, eu tenho que ir para o milésimo. Então, cada ordem do número é que vai dizer qual é o número maior. Entenderam? Entendeu, Caio? Se eu disser para ti, Caio, eu tenho 1,25 e tenho 1,05. Quem é o menor? O menor é 1,05. Não sei se é assim que tu falou. Muito bem, isso mesmo. Marcos, se eu tiver um... É maior que se tu botasse 1,5, porque daí é equivalente a 50. Muito bem, perfeito. Ô, Marcos, se eu disser para você assim, eu tenho um número, né? 0,34 e tenho o número 0,24. Qual é o menor? É 0,34, 24. Qual é o menor? 34. O menor é 24. O zero tem os dois na parte inteira, os dois são iguais, são zero. Daí na parte decimal, o 3 é um maior do que o 2. Tá, e qual é o menor, então, entre esses dois números? 24. Muito bem, perfeito. Isso mesmo. Entendeu como é que eu vou fazer?
Sim, só tem Perfeito. Joia. Então, vamos para a próxima questão. Questão 7. Questão 7. Pode ler para mim, Duda. Arme e efetue. Faça o cálculo e rascunho anexando posteriormente na prova. Perfeito. Agora vem a explicação. Na prova de cada um de vocês, eu anexei 2 folhas em branco, certo? Essas folhas em branco serão para vocês usarem para as operações que tem aqui. Então, vocês vão usar para a questão 7, para a questão 8 e para a questão 9. Porém, vocês vão ter que fazer um favor para a tia Carla. Como eu não estudei para detetive, é muito difícil eu ficar tentando descobrir as coisas. Então, como é que eu quero que vocês façam? Para cada questão, vocês vão ter que colocar na folha o número da questão que vocês estão fazendo. Por exemplo, vamos fazer a questão 7. Lá na folha vão botar 7. Vão fazer a continha A. Vão botar letra A. Aí, arma a continha da letra A. Terminou? Faz um risquinho para separar com a régua. Depois faz a letra B. Arma continho. Terminou? Faça outro risco para separar, né? Faz a letra C. E assim vocês vão identificando cada questão e cada letra da questão. Certo? Fala, Matheus. Tia, se for necessário em outras questões, tipo a 4, pode usar a folha de trás? Pode, desde que você identifique a questão. Certo? Sim. E aí, assim, se sobrar espaço, né? Porque tem gente que às vezes se atrapalha na organização. E aí acaba utilizando muito espaço. Se eu me organizo direitinho nas folhas, eu consigo fazer todas elas nessas 2 folhas e ainda sobra. Então, preciso saber me organizar. Tá bom? Então, assim, ó, a questão 7, vocês vão trabalhar com a operação de adição e de subtração. Tia Carla, eu posso fazer a caneta? Não. A prova não pode ser feita à caneta. Vocês vão fazer tudo a lápis. Certo? Tudo a lápis. Tia Carla, por quê? Porque se eu errar, na hora que eu estiver executando a minha prova, eu tenho facilidade de apagar sem ficar rasurando a prova. Porque vocês sabem que toda prova de vocês é um documento escolar. É um documento provando que vocês estudaram, que vocês fizeram e estão comigo. Final do ano eu vou entregar para vocês. Então, não pode ter rasura. Então, é para fazer com lápis. Ah, tia Carla, lá quando eu escrever questão 7, letra A, para ficar bonitinha a minha prova, eu posso estar utilizando lápis de cor? Aí sim, pode. Mas só para fazer esse procuro. A hora de armar a conta e colocar o resultado e de fazer todo o processo da operação, tem que ser a lápis. Tá bom? Na questão 8, o que diz na questão 8, Caio? Resolva as multiplicações. Ponto. Faça o cálculo no verso da folha. Deitou a gente. Aí, novamente, vocês vão fazer, então, o cálculo aonde?
nas folhas que eu coloquei anexada na prova, tá? Prestem atenção, prestem atenção. Eu não coloco aí, nessa questão, para armar a operação, mas tem que ser armada. Vocês precisam armar ela para poder fazer a continha. Senão, não tem. E olha só o que eu vou falar. Eu já tive alunos que, quando eu passei a conta assim, não fez a conta, só botou o resultado do lado do igual. Eu não aceito. O resultado pode até estar certo, mas eu não aceito. Eu considero errado, tá? Por quê? Porque eu quero saber como vocês fazem as continhas. Como vocês estão fazendo a continha? Eu preciso saber. Não é só o resultado colocar lá. Então, todas as contas têm que estar na folha anexada. Todas. Certo? Fala, Matheus. Tia, a mesma coisa que só colocar o resultado, né? E depois fazer a operação, só que toda errada. Isso mesmo. E aí, olha só, tia Carla, eu fazendo a Ele continha... acertou até o resultado, mas como é que ele fez, né? Como é que eu sei errado a se ele conta. fez? Como é que eu sei se ele fez? Se ele só botou o resultado? Ele pode ter ido lá na calculadora e ter feito. E aí? Ele não está mostrando para mim que sabe fazer. Não é? Então, precisa mostrar o cálculo, precisa mostrar a continha. E outra coisa muito importante também, bem importante. Tia Carla, quando eu faço a minha conta lá na folha, no verso, eu preciso colocar o resultado aqui na frente? Não, não precisa. A tia Carla não exige isso, tá? Por quê? Porque na hora de resolver, na hora de olhar o cálculo de vocês, a continha de vocês, eu já estou vendo lá o resultado. Então, não precisa botar o resultado. Até porque eu não deixei nem espaço para estar colocando o resultado ali. Não é verdade? Então, não precisa botar o resultado. Nem tem o igual, nem tem o resultado. Exato, isso mesmo. Então, Deus. não precisa estar colocando o resultado ali. Tá bom? Fala, Duda. Assim, né, que tu tá falando, eu fiz a conta da 8, e daí eu fiz a conta ali. Eu não preciso colocar o resultado aqui, né? Isso, não precisa não. Na prova, o resultado. Isso, Ah, não tá. precisa. Pode deixar lá na continha onde tu fez, tá? Até porque a tia Carla não deixou espaço ali para estar colocando. Aí vai virar um balaio de gato ali. Vai ficar escrito em cima de escrita, e aí já viu, né? Não sou detetive, aí danou-se. Certo? Aí vocês resolveram ali a questão 7, que vão trabalhar com as operações de adição e subtração. A questão 8, vocês vão trabalhar só com a operação de multiplicação. E depois vem a questão 9, que diz o quê, Anderson? Arme e calcule o quociente das operações abaixo. Faça o cálculo no verso da folha. Muito bem. E aí? Quando eu digo, né? Quando eu digo calcule, arme e calcule o quociente, o que é o quociente de uma divisão? O resultado. O resultado. E ele fica onde? Embaixo da chave. Embaixo da chave. Muito bem, embaixo da chave. Isso mesmo. Eu E aí, posso ler a 10. só um pouquinho, Matheus. E aí, vocês vão lá, vão fazer direitinho. Outra coisa que a tia Carla quer explicar para vocês, tá?
Nas multiplicações, se vocês tiverem dúvida, não adianta perguntar para a tia Carla ali no grupo. Por quê? Porque se eu falar, eu vou estar dando o resultado. Vocês precisam estar o tempo todo tentando fazer do jeito que a tia Carla explicou. Certo? Entendeu? Tia, eu também o tempo todo ficar tentando fazer, procurar nas videoaulas, no caderno, no livro. Isso. Né? Falar com o pai, falar com a mãe para Dá tentar pra ajudar. ajudar. Sim. Certo? Jóia. Aí vem questão 10. O que diz, Matheus, a questão 10? Resolva os problemas abaixo. Lê a questão A. Ah, Maria foi à mercearia com 11 reais. Comprou 1 quilo de arroz por R$ 1,27. Meio quilo de carne por R$ 3,27. 1 litro de leite por R$ 1,80. E um iogurte por 95 centavos. Quanto sobrou de troco? Fácil, né? Preste atenção. Ele deu vários itens. Tia, quando eu vi esses dois problemas, eu achei, pô, que fácil. Ele deu vários itens que a Maria comprou. Então, ela gastou uma quantia X. Só que ele quer saber não quanto ela gastou. Ele quer saber quanto sobrou de troco para ela. Né? Então, vocês têm que fazer uma conta ou duas? Duas continhas, para poder saber quanto que ela gastou. Eu já sei como fazer, tia. Isso. Depois, letra B. Pode ler para mim, Duda. O preço de um aparelho eletrodoméstico é de R$ 435. Se conseguir um desconto de R$ 63,75, quanto pagarei por esse aparelho? Ah, tá muito fácil, né? Conta, conta fácil, tia. Tá muito fácil essa, muito né? fácil. Joia. Então, vamos lá. Próxima. Questão C. Anderson, pode ler. C. Dona Luísa usou 4,5 de leite para fazer um pote de doce de leite. Ela recebeu uma encomenda de 3 potes de doce. Quantos litros de leite ela irá precisar para fazer esta encomenda? Fácil, né? Fácil. Ó, estão vendo onde está escrito cálculo? Aonde tem cálculo é onde vocês precisam mostrar o quê? A continha. Precisa ter a continha. E ali onde tem o R é a resposta. Todo problema tem uma pergunta. Então, eu preciso dar a resposta. Ah, tia Carla, eu fiz a conta e esqueci de dar a resposta. Eu desconto. Tá? Eu desconto. Porque preciso entregar completo. Com a continha e com a resposta. Questão D. Pode ler, Caio. É a C, né, tia? Porque tu vai entrar. A D. 12 amigos foram a uma pizzaria e pagaram juntos R$ 390,48. Sabendo que essa conta foi dividida igualmente entre os 12 amigos, quanto cada um deles pagou? Essa foi uma parecida lá do nosso livro. Parecida, não é igual, porque os números são diferentes, mas é parecida, né? Então, faça um cálculo e dê a resposta.
Letra E. Duda, pode ler. Marcos, pode ler. Aumenta o teu áudio. Aumenta o áudio. Agora está no máximo. Agora ficou melhor. Agora ficou melhor. Pode Uma ir. parte de chocolate de 200 gramas é dividida em 16 porções iguais. Se Caio come 9 dessas porções, quantos gramas de chocolate terá consumido? Presta atenção. Uma barra de chocolate de 200 gramas é dividido em 16 porções iguais. Se Caio comer 9 dessas porções, quantas gramas de chocolate será consumido? Quantas continhas eu tenho que fazer aí? Duas. Duas continhas. É bem fácil, né? Eu preciso fazer tan para saber quantas gramas tem cada porção. E depois fazer tan para saber quantas porções o Caio comeu. Não. Quantas gramas Quantas gramas? o Caio comeu com essas 9 porções. É fácil? Quanto ele consumiu? Exatamente. Então, eu vou fazer a continha e vou colocar a resposta ali. Então, pessoal, a nossa prova, ela finda ali nos probleminhas. Tá bom? Então, assim, ó. Atenção. Matemática, eu preciso de atenção, de concentração. Eu não posso estar fazendo na correria. Vou fazer a minha prova pensando no carneirinho que está pulando lá o muro. Não dá de fazer isso. Eu vou fazer minha prova pensando na minha namorada, no meu namorado. Também não dá para fazer isso, né? Eu vou fazer a prova pensando na comida que a mãe está fazendo. Não dá. A prova de matemática, eu preciso ter atenção para fazer a prova. Então, eu vou pegar o meu livro de matemática, eu vou pegar o livro de atividade de matemática, cada questão que aparece do conteúdo, eu vou abrir o meu livro, eu vou pesquisar, e assim, com atenção e com calma, eu tenho certeza que vocês vão tirar 10. Poderiam tirar 1000, mas eu não posso dar 1000. Mas aí vão tirar 10, certo? Só que eu não posso ficar com a cabeça lá em outro lugar. A cabeça tem que estar na prova, certo? Então, olha só, uma boa prova para cada um de vocês. A tia Carla confia em cada um de vocês e eu sei o quanto vocês são inteligentes, certo? Então, aproveitem esse momento para dar o máximo de vocês na prova. Eu quero dar 10 para todo mundo com um monte de estrelinhas, certo? Então, tá. Uma boa prova e uma boa tarde para vocês. Beijinho no coração de vocês. Até amanhã. Boa tarde. Tchau, até amanhã. Tchau. Boa tarde. Tchau. Até amanhã.